Vamos lá, galera. Mais um vídeo aqui no canal Sentimento Tricolor. Hashtag Dia de Flu. Volta Redonda e Fluminense pelo Campeonato Carioca, hein? É a chance do Fluminense redimir. E por que não falar que é o segundo teste, digamos assim, de verdade, que a gente vai enfrentar nessa temporada, né? Primeiro teste do ano nós fracassamos. No último domingo, derrota para o Botafogo. Hoje, nós vamos enfrentar o vice-líder do Campeonato Carioca, o Volta Redonda, jogando em casa, diante de sua torcida, no seu estádio. Volta Redonda, clube que ganhou do Vasco na última rodada agora. Vasco jogando com o time principal lá em Cariacica. Então, assim, vai ser aí um baita teste para o Fluminense hoje. E aí o Diniz resolveu colocar a força máxima, tá? Segundo informações, o rodízio não acabou entre o time titular e o time reserva, mas depois da vergonhosa derrota de domingo, não pela derrota em si para o Botafogo, mas a forma que foi, pressão muito grande, clima ficou tenso internamente depois daquele pênalti cobrado pelo Calegari, mas já está tudo resolvido. Diniz conversou com os jogadores e tudo mais, e o Fluminense vai entrar em campo hoje contra o Volta Redonda com força máxima. Até a lista dos relacionados também força máxima, não tem os garotos, ou seja, é difícil fazer o simples, é difícil fazer o básico. Isso que o Fluminense está fazendo hoje, acertadamente, está respeitando o Volta Redonda, já que vai enfrentar o vice-líder do campeonato, tinha que ter feito domingo, no Clássico, contra o Botafogo. Se não tivesse feito testes na lista dos relacionados e nem testes na hora de cobrar o pênalti, colocar ali o Calegari para cobrar aquele pênalti, talvez a gente tivesse vencido e tivesse numa situação muito melhor. Porque hoje, na tabela de classificação, nós nos encontramos no limite, tá? O Fluminense hoje é o quarto colocado, como vocês podem ver aqui na tabela, assim, na classificação acima, e poderia ser o quinto, ok? Poderia ser o quinto caso o Bangu tivesse vencido ontem. Eu vou passar isso com mais detalhes, só queria me apresentar para vocês. Meu nome é André Luiz, aqui é o canal Sentimento Tricolor, a casa do torcedor do Fluminense. Seja muito bem-vindo. Se você puder deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo para geral, é muito importante, porque eu vou botar na tela aqui todas as informações dessa partida com a lista dos relacionados, hein? Nenhum dos outros vídeos que você já assistiu de pré-jogo hoje tem a lista dos relacionados e aqui você vai poder acompanhar com a gente, tá? Queria falar também que esse vídeo é um oferecimento do OneFootball, super aplicativo de futebol, onde você pode encontrar todas as informações do Fluminense, do Campeonato Carioca e da Libertadores, que já vai começar na semana que vem, não pra gente, graças a Deus, mas a pré-Libertadores já começa e o OneFootball vai fazer uma cobertura super especial, inclusive com um vídeo de melhores momentos, 5 minutos após o término dos jogos da Libertadores, tá? Então vale muito a pena você baixar o aplicativo, já ir acompanhando os jogos da pré-Libertadores, porque um desses caras aí pode ser o nosso adversário na fase de grupos. Então vamos ficar bem atento, vamos clicar aqui no primeiro link da descrição e baixar o OneFootball, tá legal? Vamos direto aqui, agora sim, a classificação do estadual aqui, pessoal. O Flamengo é o líder, com 14 pontos em 6 jogos, tá? Bangu e Flamengo e Audax e Nova Iguaçu são os clubes com 6 jogos no Campeonato Carioca. O Volta Redonda é o vice-líder com 10, com 5 jogos. Botafogo é o terceiro colocado com 10, também com 5 jogos. E o Fluminense é o quarto colocado com o mesmo número de pontos que o Botafogo e o Volta Redonda, mas nos critérios de desempate ele está na quarta colocação. Como vocês podem ver aqui do lado direito, o Bangu ele empatou com o Audax ontem por 0-0. Se ele tivesse vencido esse jogo, o Fluminense estava fora da zona de classificação para a semifinal, tá? Estaria na quinta colocação, mas como o Bangu empatou, a gente ficou ali. O Fluminense vencendo, ele iguala o número de jogos do Flamengo e fica 1 ponto atrás, estando vivo ainda pelo título da Taça Guanabara, né? Taça simbólica, mas que é importante porque você ganha um troféuzinho ali e ao mesmo tempo vai com uma vantagem para a semifinal. Como dá para ver aqui, o Volta Redonda é o segundo colocado, ou seja, nós vamos enfrentar hoje um adversário direto. O Volta Redonda hoje é um adversário direto na busca pela classificação para a semifinal do Campeonato Carioca. Jogo muito importante. Sabendo disso, o Diniz não deu mole e relacionou o que tem de melhor. Tá fazendo hoje contra o Volta Redonda, repito o que eu falei lá na introdução, o que deveria ter feito contra o Botafogo, tá? Então tá levando aí goleiros, Fábio, Pedro Rangel e Vitor Eudes, sem novidades. Defensores, Calegari tá relacionado, muita gente tinha dúvida se ele seria afastado, se não seria.
Calegari relacionado, Guga, Jorge, Manuel, Nino, Samuel Xavier e Vitor Mendes. David Braz está suspenso, porque foi expulso. Estava no banco de reservas e foi expulso no clássico contra o Botafogo. Meio-campistas, André, Arthur, tendo oportunidade, um dos poucos jovens aí relacionados, Felipe Melo, Giovani, John Arias, Lima, Michel Araújo, Martinelli, Ganso e Iago Felipe, tá? No ataque, Alan, Germancano, Keno, Marrone e William Bigode, ou seja, o único moleque relacionado, quando eu digo moleque, tô em bom sentido, né? Um moleque de Xerém, categoria sub-20, é o Arthur. O restante, o Diniz relacionou realmente o que tem de melhor, tá? Os reforços, todo mundo aí acertadamente, na minha opinião. A provável escalação do Fluminense, ela deve conter algumas mudanças, tá? O Fluminense deve entrar em campo aí com Fábio, Samuel Xavier, Nino, Manuel e o Jorge. É favorito para ganhar essa vaga aí no jogo de hoje contra o Volta Redonda no lugar do Calegari. Eu espero muito que isso realmente aconteça. O Jorge ele chegou como reforço para a lateral esquerda, jogou apenas 2 jogos na equipe reserva. Na minha opinião, fez uma boa estreia, não fez uma partida excepcional, mas fez uma boa estreia. E o segundo, a partida dele foi ruim, foi um pouquinho abaixo, tá? Tá sem ritmo de jogo, ficou 5 meses sem jogar quando estava no Palmeiras, veio de lesão. Precisa de minutagem. Precisa de minutagem. Eu nem me importo do Calegari ser titular, não tem problema, nesse momento, eu quero dizer. Mas o Jorge, ele precisa ir entrando ao longo dos jogos, todos os jogos, ganhando minutagem, ganhando ritmo de jogo, para aí sim poder mostrar pra gente futebol que a gente sabe que ele tem, tá? No meio, André, Martinelli e Ganso. O Keno deve ganhar a vaga do Iago, que também demorou muito já para isso acontecer. Não faz sentido o Keno ser banco de reservas nesse time do Fluminense. Então ele deve começar o jogo como titular, formando a trinca lá com o John Arias e o Germancano. É o que a gente sempre quis ver, né? Cano, Arias e Keno. Com o Ganso distribuindo jogada ali pros 3. Ou seja, tô achando que a temporada vai começar de verdade pra gente hoje. Eu acho que hoje o Fluminense vai conquistar aí uma boa vitória, vai conseguir jogar bem e aí ganhando confiança aos pouquinhos. Final de semana enfrenta o Audax. Na semana que vem tem clássico contra o Vasco. Precisamos vencer um clássico para apagar essa imagem ruim que ficou aí por causa do jogo contra o Botafogo. Mas é que eu tô falando com vocês, pessoal. Esse jogo não vai ser nada fácil não, tá? O time do Volta Redonda é bem chatinho. E aí eu vou trazer para vocês aqui, vou buscar aqui no GE informações sobre o time do Volta Redonda. Volta Redonda, repito, que venceu o jogo contra o Vasco, lá em Cariacica. Torcedor lá do Espírito Santo, que não vê o Vasco há muito tempo, foi lá, teve torcedor que viajou e tudo mais, mas se deu mal, tá? O Volta Redonda venceu aí por 2-1. E nós temos aí, nós não, né? O Volta Redonda tem um técnico e narrador ao mesmo tempo. Piadinha que eu peguei hoje lá do grupo da Tropa do Sentimento, tá? O Rogério Correia é o treinador do Volta Redonda e ele vai manter a base da equipe que derrotou o Vasco, tá? E só deve ter uma mudança pro jogo de hoje contra o Flu, que é o volante Dudu, que foi suspenso pelo 3º cartão amarelo e deve jogar ali o Henrique Silva no meio-campo. Sendo assim, a provável escalação do Volta Redonda para enfrentar o Fluminense é Jefferson no gol, Yuri, Alex, Vinícius, Daniel Felipe e Ricardo Senna, formando ali o sistema defensivo. No meio, Bruno Barra, Henrique Silva e Luciano Naninho. No ataque, Luizinho, Pedrinho e Lelê. Essa é a provável escalação aí do Volta Redonda para enfrentar a gente, tá? A equipe de arbitragem vai ser o Wagner do Nascimento Magalhães, árbitro conhecido aqui da Fergina, assistente número 1, Luiz Cláudio Regazzoni, e o assistente número 2, Thaís Marques Fonseca. Lembrando que no jogo de hoje, pessoal, não tem VAR. O VAR é somente em clássicos e na semifinal e na final do Campeonato Carioca, tá? Você pode acompanhar essa partida na Band e na Band Esporte. O jogo começa às 9h10 da noite, lá no Estádio da Cidadania, em Volta Redonda. Tá legal? Devo abrir a nossa live aqui por volta de 19h30, 7h30 da noite, mais ou menos. Eu devo estar entrando aqui ao vivo com vocês pra gente trazer as atualizações do dia e debater um pouquinho mais sobre esse jogão aí, tá bom? Espero que seja um jogão, espero uma grande vitória do Fluminense hoje, que pela primeira vez na temporada 2023 a gente consiga vencer e convencer. Claro que vencer é o mais importante, mas o Fluminense precisa jogar bem. Tá devendo pra gente uma boa partida em 2023, tá bom? E se essa escalação
essa provável escalação aqui realmente for confirmada, eu acho que é a escalação ideal para o Fluminense para a temporada 2023. Claro que eles vão ter que mostrar isso dentro de campo, tá bom? Espero vocês, hein? Até mais tarde. Fiquem com Deus, um forte abraço e saudações tricolores.